Celso, alguns clientes estão perguntando se a Scomtech utiliza peças e componentes originais. Vamos esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Vem que eu vou te mostrar. Talvez você está chegando nesse vídeo porque você seja um cliente novo ou ainda não conhece a Scomtech. Para quem não conhece, eu sou o Celso, sou responsável técnico aqui pela Scomtech, sócio fundador aqui da empresa. O assunto que eu vou falar agora, eu já pude vivenciar na prática antes de abrir a Scomtech há quase 10 anos atrás. Trabalhei numa empresa na qual eu trabalhava no departamento de desenvolvimento de produtos eletrônicos e pude vivenciar cada etapa do projeto de um equipamento na prática. E é o que eu vou te mostrar agora para desmistificar essa questão sobre o uso de componentes originais nos equipamentos que a Scomtech repara. Eu montei esse fluxo para te mostrar como que é a concepção de um equipamento eletrônico, um produto eletrônico, seja um drive, seja um encoder, um motor. Tudo começa na definição do produto. O que eu quero desenvolver? Quais são as minhas necessidades? Vai vir a especificação técnica, qual velocidade de comunicação aquele produto precisa ter, se a comunicação vai ser fibra, vai ser por cabo, a resolução de algum componente, de um encoder, por exemplo. Depois vem a escolha dos componentes, os componentes que vão satisfazer essas especificações. Quando a gente fala de componentes eletrônicos de um projeto, a gente pode dividir basicamente em dois grandes grupos: dispositivos programáveis e componentes em geral, componentes passivos. Quando a gente fala de dispositivos programáveis, a gente tem alguns tipos desses dispositivos que recebem uma programação: microcontroladores, FPGA, CPLD, ASICs. Quando a gente fala de componentes em geral, aí a gama é maior ainda. Então são resistores, capacitores, diodos, indutores, amplificadores operacionais, optoacopladores, circuitos integrados que não têm programação. Quando a gente fala de um equipamento do nosso ramo de atuação, que são os equipamentos que a Scomtech repara, a gente pode dizer que 5% do que compõe esses equipamentos correspondem a dispositivos programáveis, que são esses componentes que recebem uma programação específica. E 95% são esses componentes em geral. Quando a gente vai para os 5% que recebem essa programação, a gente está dizendo que esse componente foi programado pelo fabricante, ou seja, existe um código dentro desse componente que o fabricante fez. Acessar esse código não é impossível, a gente já tem alguns fornecedores que conseguem extrair a programação que está dentro desse componente e extrair esse programa para que a gente coloque num componente novo e original. Porém, isso é extremamente difícil. Então, são componentes programáveis, especificamente pela equipe do fabricante, mas não necessariamente são componentes do fabricante do equipamento. A gente destacou aqui que desses 5%, a gente tem componentes programáveis que são da marca do fabricante, principalmente dos que a Scomtech repara, mas existem outras marcas também. O equipamento que a gente repara também possui dispositivos programáveis da marca Texas, Renesas. Tem também uma marca bem conhecida no mercado, que são os microcontroladores PIC da Microchip. Quando a gente vem nesse cenário aqui, o que é impossível eu copiar do fabricante, são os componentes que ele mesmo produz. Eu não consigo comprar esses componentes no mercado porque ele tem uma programação própria do fabricante. Além disso, ele é desenvolvido pelo fabricante. Mas perceba que isso é uma fatia muito pequena do que compõe o equipamento. Então, a gente pode falar que corresponde a 5%. Geralmente, quando chega no reparo de um componente desse tipo, muitas vezes é hora de trocar a placa, é hora de substituir o equipamento, porque já chegou no nível de reparo que o equipamento pode ter sofrido muito dano ali para ter danificado o componente desse. Então a grande maioria dos reparos envolve esses componentes aqui abaixo, que são componentes que estão aí no mercado. Daqui a pouco eu vou te mostrar, abrindo o equipamento na prática, eu vou ilustrar que você vai visualizar esses componentes aqui dentro das placas dos equipamentos. Tirando os componentes do fabricante, como eu já falei, todos os outros, principalmente os componentes em geral, eles são encontrados no mercado. Então eu tenho distribuidores no mercado que revendem esses componentes diretamente do fabricante desses componentes, como a Murata, a Broadcom, a Microchip, Vishay, Infineon, Fusion, CM, Texas e tantos outros. Tem distribuidores que revendem esses componentes diretamente para quem fabrica as placas, para quem desenvolve os projetos, mas tem também os distribuidores que vendem para os usuários, para empresas de reparo, para quem faz projeto eletrônico, para os hobbyistas de modo geral. A gente pode citar dois exemplos aqui que a Scomtech usa bastante e os nossos principais fornecedores de componentes originais é a DigiKey e a Mouser, que são distribuidores americanos que só trabalham com componentes originais. Então, todos esses componentes aqui não necessariamente são produzidos pelo fabricante.
Cada marca dessa aqui produz esse componente e distribui para o mercado para qualquer empresa comprar. Feita essa especificação dos componentes, os projetistas vão partir para o projeto eletrônico, depois eles vão projetar a placa de circuito impresso, vão fazer a montagem, testes, validações, certificações e disponibilizar esse produto para o mercado. Então, para exemplificar tudo o que eu falei, a gente vai desmontar agora um drive spindle para mostrar as placas e os componentes que compõem ele. Essas são as duas placas de um drive spindle que a gente acabou de desmontar. É uma placa de potência e uma placa de controle. Na placa de controle é onde nós teremos os componentes que são programáveis pelo fabricante. No caso dessa placa de controle, você pode ver que ela tem centenas aqui de componentes eletrônicos. E de todos esses componentes, só 2 deles são programados pelo fabricante, que é esse e esse aqui. Todos os outros componentes são de outras marcas, de outros fabricantes. Inclusive conectores de fibra, conector de encoder, o display, a chave rotativa, a dip switch. Todos são componentes de outros fabricantes, não necessariamente do fabricante do equipamento. Então, o que é programável aqui, indo de encontro com o exemplo que eu falei, são os 2 microprocessadores aqui da placa que vão receber uma programação específica. Para exemplificar um pouco mais, essa placa de controle aqui, a gente comentou, né, que ela tem 2 microcontroladores ou microprocessadores, que são esses 2. Aqui é um exemplo bem bacana, porque eu tenho um microcontrolador aqui, que ele é um ASIC, fabricado pelo fabricante do equipamento, ou seja, esse aqui eu não consigo nem extrair o código dele. Porém, eu tenho um outro microprocessador aqui que vai cair exatamente no exemplo que a gente comentou, que é esse processador aqui, que é um microcontrolador de 32 bits da NEC. Então já vai cair nas outras categorias aqui, que são componentes de mercado, que estão disponíveis para qualquer pessoa adquirir e original. Celso, mas se danificar um componente programável? A chance disso acontecer é muito pequena. Como a gente falou, né, a porcentagem de componentes programáveis no equipamento que são específicos do fabricante é bem pequena. E para chegar ao ponto de danificar um microcontrolador desse que é programável, é porque o dano no equipamento foi tão grande que muitas vezes ele vai ser até irreparável. Posso afirmar com mais de 10.000 OS que já passaram aqui pela Scomptech ao longo desses quase 10 anos, que foram pouquíssimos os casos que a gente teve que condenar um equipamento por conta de um microprocessador ou microcontrolador. É muito difícil ele ser danificado. O equipamento ele é projetado para proteger esses componentes mais sensíveis, então a chance disso acontecer é muito pequena. Se acontecer, a gente consegue também fornecer as placas originais para poder substituir no equipamento, caso seja necessário numa situação extrema como essa. Quando vamos agora para a placa de potência, o cenário é ainda mais favorável para quem repara. Ela também tem dezenas, centenas de componentes aqui e nenhum deles é programável. São componentes de outros fabricantes, não necessariamente daquele que desenvolveu o equipamento. Então nós temos aqui capacitores, transistores, diodos, indutores, circuitos integrados não programáveis, optoacopladores, conectores. Todos esses componentes são adquiridos no mercado de distribuidores que garantem a originalidade desses componentes e estão acessíveis para qualquer pessoa comprar, componentes originais. Os componentes que a Scomptech utiliza nos equipamentos são de fornecedores homologados e garantidos pelo nosso sistema de gestão da qualidade. Somos certificados na ISO 9001 de 2015. Depois de toda essa explicação técnica, a gente tem um exemplo bem simples. Quem constrói a casa não fabrica o tijolo. A construtora ela faz o projeto, ela gerencia a obra, mas o tijolo, o cimento são de outros fabricantes. É um exemplo bem grotesco, mas exemplifica bem como um equipamento eletrônico, um carro, algo é constituído. A Scomptech garante o uso de componentes originais nos reparos, nas vendas de peças. Isso justifica a nossa atuação ao longo de mais de 9 anos no mercado e as mais de 10.000 OS de equipamentos que já passaram aqui pela Scomptech. Se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato com a gente.